Isaías capítulo 30. Glória a Deus. Verso 1. Olha aqui que a Bíblia diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, doende vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um poço que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas que nos agradam, e tendem para nós enganadoras mentiras. Desviai-vos do caminho, apartai-vos das veredas, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Senhor de Israel: visto que rejeitastes esta palavra e confiastes na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso esta maldade vos será como parede fendida, já que forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. Na vossa paciência e na sua confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Somente até aí. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por esse momento maravilhoso de adoração, por cada vida que se dispôs a estar aqui essa noite. Ó Deus, nós damos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, por todos os domingos que o Senhor nos deu o privilégio de virmos à Tua casa para cultuar o Teu nome. Que a presença do Senhor esteja sobre nós, que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração de uma maneira muito especial. Pai, como eu preciso ouvir a Tua voz, e eu acredito que o Teu povo também. Por isso, nessa noite, abra o nosso entendimento, me dê autoridade e ousadia para compartilhar essa palavra ao coração da Sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero falar com você nessa noite sobre espera, sobre paciência. Semana passada nós aprendemos sobre semeadura,
E se existe algo que anda lado a lado com a semeadura, é o tempo de espera até a colheita. Todos nós, quando plantamos alguma coisa, você que talvez já teve a oportunidade de plantar uma árvore, se existe algo que você não tem como fugir, é do tempo de espera até que aquela árvore nasça, cresça e dê frutos. Há um ditado no mundo aí que diz que quem espera sempre alcança. Na verdade, eu digo um pouquinho o contrário, porque eu afirmo que quem espera sempre avança. Talvez você nunca vai conquistar aquilo que você espera, mas de uma forma ou de outra você vai avançar, seja em maturidade, em crescimento. Com certeza você vai avançar em Deus. Agora, o nosso perigo está em nós queremos levar a nossa vida, em avançar na vida, em crescer na vida, sem Deus. A Bíblia começa dizendo aqui, talvez você não entendeu nada do que foi lido, eu vou te explicar. A Bíblia ela começa a dizer sobre os filhos rebeldes, que na verdade eram o povo de Judá. E a Bíblia mostra que aqueles homens, eles tinham se rebelado contra Deus. Ezequias estava tentando buscar apoio no Egito, fazer uma aliança com o Egito, para que eles fossem protegidos dos assírios, de Senaqueribe, como a Bíblia diz. E Isaías, ele vem, usado por Deus aqui, e traz uma palavra ao povo de Judá. E essa palavra que Isaías traz, condenava os projetos daquele povo, as atitudes, o comportamento. O povo havia procurado conselho de todo mundo, menos de Deus. Eles tinham buscado apoio em todas as pessoas possíveis, menos no Senhor. Pastor, por que eles não buscaram em Deus? Porque eles não tiveram paciência de esperar o livramento do Senhor, de esperar o agir de Deus na vida deles. Quando nós somos perseguidos, ou passamos por momentos difíceis na vida, você já deve ter passado, ou talvez esteja passando, nós muitas das vezes buscamos encontrar conselhos em todos os lugares. A gente às vezes busca auxílio em muitas pessoas, nós colocamos a nossa esperança em muita gente, mas isso nem sempre agrada a Deus. Em vez disso, eu e você deveríamos esperar no Senhor, deveríamos buscar ao Senhor. Salmo 40, versículo 1, o salmista ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Querido, esperar não é uma coisa fácil. Talvez ao longo de 2018 inteirinho, você está esperando que Deus faça alguma coisa que você começou a orar desde o início do ano e até hoje nada. Mas Davi, ele mostra aqui nesse texto os benefícios da espera. No Salmo 40, versículo 2 e 3, Davi, ele fala coisas maravilhosas que traz consolo para o nosso coração. Não precisa abrir a Bíblia. Mas Davi, o texto diz que Deus o tirou do desespero. Davi olha para Deus e fala: olha, Deus tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. O texto diz que Deus fortaleceu as bases de Davi, porque Davi diz para o Senhor que Deus havia colocado os pés dele sobre a rocha.
Deus guardou a caminhada de Davi. Ele diz nos versículos 2 e 3 que Deus firmou os seus passos. Deus, querido, deu a ele um novo cântico. Davi fala que nos lábios dele, o Senhor colocou um hino de louvor ao Senhor, para que muitas outras pessoas ainda temessem a Deus. Sabe, querido, às vezes nós não recebemos nada de Deus, porque nós não sabemos passar pelo tempo da espera. Porque o tempo da espera requer de nós algo chamado paciência. E muita gente não sabe o que é ser paciente. Você é uma pessoa impaciente? Responda para você mesmo. Eclesiastes 7:8. A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eu sempre digo que qualquer pessoa pode começar, mas nem todo mundo vai acabar aquilo que começou. Nem todo mundo vai terminar aquilo que começa. Na tradução NTLH, a Bíblia diz: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. E a pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Presta atenção nisso. Ninguém chega num fim determinado por Deus, se não souber esperar e deixar Deus fazer na sua vida, na minha vida, do jeito que Ele desejou. Quem é altivo de espírito, soberbo, orgulhoso, prepotente, ele muitas vezes não deixa Deus agir na vida dele, ele vai agindo por conta própria. Ele vai fazendo como ele acha que deve ser, da maneira que ele acredita que é, e no final das contas, dá tudo errado. Querido, presta atenção nos detalhes da palavra. A falta de paciência para Deus, ela é vista como orgulho, porque ela me leva a deixar, a parar de esperar em Deus e a procurar ajuda em todos os lugares, em todas as pessoas possíveis. Ou até mesmo ela me leva a pensar de que eu posso seguir a minha caminhada sozinho, sem Deus. Eu não preciso dele, eu sei muito bem o que eu quero para a minha vida. O texto mostra que a falta de paciência, ela é comparada ao orgulho. O orgulhoso é aquele que pensa saber tudo, é aquele que gosta de fazer tudo sozinho, é aquele que não aceita a opinião de ninguém, palpite de ninguém, é aquele que não espera ninguém, não gosta de opinião, e muito menos quando ela é contrária à vontade dele. Conhece gente assim? Muitas pessoas já me procuraram aqui na igreja para aconselhamento, e depois do aconselhamento elas nunca mais voltaram na igreja. Pastor, por que o senhor bateu neles? Claro que não. O problema é que às vezes a gente fala alguma coisa que eles não desejavam ouvir, e a pessoa então prefere seguir o caminho dela, porque ela é tão orgulhosa que ela não precisa de conselho de ninguém para ser bem sucedida. É como esse povo. A Bíblia diz que esse povo buscou conselho em muitos lugares, menos em Deus. Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouquinho nisso. Mas eu quero iniciar essa mensagem te dizendo algo muito importante. O que é, pastor? A sua impaciência será a causa da sua destruição. Pode ter certeza nisso. Deus preveniu a nação de Judá que procurar ajuda no Egito não seria o suficiente para salvá-los.
Somente Deus poderia fazer aquilo. Eles deveriam esperar, eles deveriam ter paciência no Senhor. Deus queria mostrar para eles e fazê-los entender que nenhuma ajuda humana pode apressar o trabalho de Deus na sua vida, na minha vida. Querido, Deus tem o tempo dele para tudo. E quem não entende essas coisas sofre demais. Porque a pessoa vive entrando em furada, ela vive tomando decisão errada, ela vive fazendo escolhas sem direcionamento, e aí vai dar tudo errado. Escuta uma coisa, querido, a nossa salvação só pode vir dele. O nosso socorro, o nosso auxílio só vem do Senhor. Por isso, aprenda a ser paciente. A Bíblia fala de Jó, você conhece muito bem a história dele. Jó aprendeu a esperar. Quando ele viu que os argumentos dele não mudavam nada em Deus. Quantos questionamentos Jó fez para Deus e nada aconteceu? Quantas palavras, quantas perguntas Jó fez para Deus e ele viu que nada mudou. E aí, quando as coisas não mudaram, sabe o que ele fez? Ele acalmou o coração e ele teve que aprender na marra a ser paciente. Presta atenção uma coisa. A palavra paciente no dicionário, ela é um substantivo feminino. Significa característica de paciente. Como assim, pastor? É uma virtude que faz você ser capaz de suportar algo sem perder a calma. E eu quero fazer um paralelo entre paciência e paciente. Com certeza você já foi a algum médico, então você algum dia foi paciente de alguém. Querido, paciente é alguém que necessita de cuidados médicos. Quando você vai ao médico, ele te atende. A partir de então você passa a ser um paciente daquele doutor. E ser um paciente significa precisar ser tratado por alguém que tem mais conhecimento do que você em tal área. Quando você vai ao médico e ele trata você, aquilo está mostrando que você tem uma enfermidade que precisa ser tratada, e o médico, ele sabe do tratamento que precisa passar. Só que o primeiro passo é o paciente aceitar que precisa ser tratado. Muitas pessoas descobrem um problema, mas eles preferem largar para lá do que ter que enfrentar o problema e fazer o tratamento. Então a paciência, ela está totalmente ligada a um paciente. Presta atenção nisso. Quando eu tenho paciência, na verdade, então eu estou aceitando o tratamento de Deus na minha vida. Quando você tem paciência de esperar, você está dizendo que você aceita a maneira, a forma que Deus está usando para tratar com você. Eu reconheço que eu preciso ser tratado, e Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim. Da maneira dele vai ser melhor. Querido, até mesmo no tratamento, eu falo que o paciente precisa ser paciente. Como assim, pastor? Tem doenças que levam tempo para acabar, e você vai ter que ter paciência para poder esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Parece confuso, mas é isso mesmo. Ou seja, o paciente no tratamento, ele tem que ter paciência.
E se Deus está tratando com você alguma coisa ao longo de 2018 e até hoje isso não aconteceu, seja paciente no meio do tratamento. Tenha calma. Não sai por aí tentando resolver as coisas do seu jeito, buscando apoio em todas as pessoas que você pensa que pode te ajudar. Só Deus é o teu auxílio, o teu socorro. Deus deixou bem claro para nós nessa palavra. Agora, se há algo que me chama muito a atenção, está no versículo 16 desse texto. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão mais ligeiros do que vós. Presta atenção uma coisa. Deus está querendo nos dar um recado aqui essa noite. Você e eu podemos até tentar vencer sozinho na vida. Só que sem Deus, querido, os nossos inimigos vão ter vitória sobre nós. Sem Deus você não vai muito longe. Quando eu falo acerca de inimigos, eu me refiro a demônios. Escuta uma coisa, os demônios, eles são inteligentes o bastante para nos estudar totalmente, para depois nos atacar e nos atingir nos pontos de fragilidade. Então, querido, não tente vencer sozinho. Não pense você que você é inteligente o bastante para crescer, para avançar na vida sem Deus. Isso é mentira. Ah, pastor, eu tenho uma estratégia, eu descobri algo que vai me ajudar. Escuta uma coisa, Deus está dizendo que aquele povo tinha uma estratégia. Nós vamos subir em cavalos ligeiros e nós vamos fugir, e os nossos inimigos não virão atrás de nós, eles não conseguirão nos atacar. Deus está dizendo para eles aqui no verso 16: vocês podem ter cavalos ligeiros, vocês podem ter estratégias, mas o cavalo do seu inimigo vai ser mais ligeiro do que o seu. Talvez você nunca meditou e parou para entender essa palavra. Presta atenção. Deus, Ele quer, querido, Deus está dizendo para nós: vocês querem ser salvos? Voltem-se para mim. Nós só venceremos, avançaremos, se estivermos com Ele, porque é o poder de Deus que nos torna vitoriosos. É o poder de Deus que nos faz chegar, alcançar até o destino que Ele traçou para nós. A nossa força, o texto diz, vem quando nós acalmamos o nosso coração, quando nós esperamos em Deus, nas suas promessas, no seu livramento, e confiamos no poder dele. Paulo diz: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu irmão, sem Deus você e eu não somos nada, porque quem te fortalece é o Senhor. Aqueles homens diziam: nós vamos subir em cavalos velozes e vamos fugir. Sabe o que Deus fala com eles? No versículo, querido, de número 16, no verso 17: olha, vocês podem até subir nos cavalos, vocês podem até tentarem escapar, só que 1000 de vocês perderá para um inimigo somente, porque os cavalos do inimigo são mais ágeis e ligeiros do que o de vocês. Querido, você acha que Satanás, ele vai se levantar contra você de qualquer maneira? Você acha que Satanás não vai preparar um plano, mas daqueles bem preparados para poder te atacar? Você acha que o diabo vai vir competir com você com um cavalo velho? É isso que o texto está dizendo. Você acha que você, sozinho, sem Deus, tem potencial para vencer as astutas ciladas de Satanás?
O que é que Paulo diz para nós em Efésios? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Para que você esteja revestido contra os ataques dele. Porque o cavalo do inimigo são mais ágeis do que os nossos. Satanás vai bolar a melhor estratégia para te destruir. Daí a nossa importância de aprendermos a depender de Deus, porque nenhum homem vence sozinho as astutas ciladas do diabo. Mas por meio de Cristo, nós estamos guardados, nós somos protegidos, nós somos cuidados, nós recebemos livramentos, porque não há demônio capaz de vencer a presença de Deus sobre a sua vida. Querido, buscar ajuda na força do braço, buscar ajuda nos cavalos, como aquele povo foi, por não ter paciência de esperar, só vai trazer destruição e sofrimento. Só que o pior de tudo não é isso. Uma pessoa que não tem paciência, eu afirmo que a falta de paciência, ela é resultado da ausência do Espírito. Se você é alguém impaciente, talvez esteja te faltando encher mais do Espírito Santo. Talvez esteja faltando você ter mais comunhão com Deus. Observe para você ver. Quem está vazio do Espírito, a pessoa murmura mais, ela reclama mais, ela não gosta de escutar o que não agrada a ela, ela não sabe esperar o tempo das coisas, tudo tem que ser no tempo dela. Olha o texto que nós lemos no verso 10 e 11. Aqueles homens aqui do texto, eles queriam ouvir somente coisas boas, coisas que agradassem o coração deles, e eles chegam a pedir: olha, por favor, não fique pregando para nós não, determinadas coisas não. Olha, vamos esquecer o Deus de Israel, e falem para nós aquilo que nos agrada. Está escrito no texto. Aquelas pessoas, querido, elas queriam ser agradadas, e isso é resultado de impaciência, resultado de ausência do Espírito. Quem é impaciente, ele não quer nem saber o que Deus tem para dizer, se aquilo que Deus tem é o contrário do que ele queria ouvir. É o texto que está dizendo. Quem, querido, está vazio do Espírito, age na carne o tempo todo, e a impaciência é fruto de quem está na carne. Então, se você não sabe esperar, se você não gosta de ouvir o que precisa ouvir, se você é aquele tipo de gente que só reclama, só murmura, você não tem o fruto do Espírito, que é a paciência na sua vida. E existem algumas consequências que você vai trazer para você, por ser tão impaciente como você é. Você vai trazer a frustração para a sua vida, você vai ser decepcionado. Sabe, querido, Números capítulo 21, versículo 4 e 9, do 4 ao 9. A Bíblia narra um momento em que os israelitas, eles foram rodear a região de Edom, e a Bíblia traz essa explicação aí. A Bíblia diz que durante a jornada daquele povo, está escrito, depois confere na sua Bíblia, o povo perdeu a paciência, e eles começaram a murmurar, a reclamar, porque no deserto não havia pão, não havia água. E a Bíblia diz, no verso 5 de Números 21,
que eles disseram assim: só nos resta comer essa comida miserável do deserto. Está escrito na sua Bíblia. Diz a Bíblia que Deus enviou serpentes, e as serpentes começaram a picar aquelas pessoas, e muita gente morreu. Está escrito em Números 21. Aí, quando eles viram o resultado da impaciência deles, sabe o que eles fizeram? Foram até Moisés. Moisés, pelo amor de Deus, peça a Deus que tire essas cobras do nosso meio, peça a Deus que nos livre. Aí agora Deus servia. Mas antes, eles estavam reclamando, e a impaciência deles trouxe todo esse problema. Mas nos dias de hoje isso continua acontecendo. São aquelas pessoas que agem debaixo de impulso, sem orar, sem pensar, desprezam às vezes uma palavra, desprezam um conselho do pastor, e aí ele vai fazendo, não dá ouvido, reclama de tudo, mas quando ele é picado pela serpente, ele vem: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda a sair dessa. Talvez ao longo de todo esse ano, você tenha levado sua vida da maneira que você quer, desprezando tudo que você ouve em cima desse altar. Só que daqui a pouco uma serpente vai te picar, e daqui a pouco você vai chegar para mim e vai dizer: pastor, como é que eu resolvo isso aqui? E aí eu vou dizer: irmão, se você tivesse dado ouvidos para aquilo que a gente conversou talvez lá atrás, você não tinha sido picado por essa serpente. Tem gente que leva, querido, uma vida de murmuração, é impaciente no agir, é impaciente no falar, faz tudo errado, e aí quando a casa cai, ele vem buscar ajuda. E aí ele chega e ele vê na figura do pastor, do líder, do irmão da igreja, alguém que vai solucionar os problemas dele. Foi como aquele povo. Não, nós vamos no Egito, porque o Egito vai nos dar proteção. E Deus disse para eles: não é assim que eu quero. Vocês vão esperar em mim. Sou eu quem vou livrar vocês, sou eu quem vou proteger vocês, mas é do meu jeito, é da minha forma. Sabe, queridos, o pior, como eu disse, é quando você fala algo diferente do que a pessoa gostaria de ouvir, e aí esse conselho para ela não serve. Moisés, o que a Bíblia diz que ele fez? Moisés orou. Deus mandou Moisés colocar uma serpente no poste, uma serpente de bronze. E todos aqueles que fossem picados pela serpente deveriam olhar para aquele poste e eles seriam curados. Pastor, tudo bem, o problema foi resolvido. Glória a Deus. O problema todo foi resolvido. Se eu for picado pela serpente, então eu olho para a estátua ali, eu olho para o poste, porque lá tem uma serpentinha pendurada, e eu vou ser curado, eu não vou morrer. Tudo bem, problema resolvido. Mas até ali muita gente também já tinha morrido. Até ali muita gente, por causa da murmuração, já tinha sofrido. E tudo começou pela falta de paciência. Está escrito no texto. Querido, infelizmente, Deus às vezes nos permite ser picados por cobras, passarmos por tribulações, para você aprender a esperar. E a gente prega aqui no altar, a gente coloca estudo de célula, a gente senta com as pessoas, dá conselhos para elas, e a mesma coisa de entrar de um lado e sair do outro. Ela só aprende a hora que a dor da picada chega. Que triste realidade isso. Quanta coisa na sua vida você podia ter evitado esse ano de 2018, mas você não quis dar ouvido, você preferiu ser picado.
Tem muita coisa que está na cara que não vai dar certo, e você prefere continuar insistindo. Ah, se eu for picado, eu busco ajuda. Muita gente morreu e não houve tempo de ser ajudado. Detalhe, Deus não tirou as cobras de lá. Ele colocou no poste aquela serpente, para que todos entendessem e acordassem para a necessidade que nós temos de depender de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Não deixa para olhar para o Senhor somente o dia que uma cobra ou uma serpente te picar. Olhe para Deus todos os dias. Tome as suas decisões voltadas para o Senhor, antes de agir, antes de fazer, antes de decidir alguma coisa. Busque a Deus primeiro. O problema da natureza humana é que nós não sabemos esperar. Pastor, agora como é então que eu posso ser paciente, se isso não faz parte da minha natureza? É aí que entra o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra, ele modifica tudo. Se não faz parte da nossa natureza ser paciente, se encha do Espírito, para que esse fruto se torne uma virtude sua também. Querido, se você é cheio do Espírito Santo, como você diz que é, como você parece ser, mas você não é paciente, tem alguma coisa errada. A pastora quinta-feira falou um pouquinho sobre isso aqui. E ela usou um exemplo de quando às vezes você está no trânsito, é aquele trânsito agitado, e você às vezes precisa, você está na esquina, e aquela fila de carro, e ninguém te dá preferência para você entrar e virar a esquina. Já aconteceu isso com você? Comigo já várias vezes. Só que também, e aí você fica nervoso, virado, mas ninguém dá preferência, esses motoristas não prestam, ninguém sabe de, mas também é a mulher que está dirigindo. Tinha que ser. Os homens sempre falam isso, né? E aí às vezes, como disse ela na quinta-feira, depois o papel inverte. No outro dia você passa e você está dentro da fila, e tem uma pessoa lá na esquina. Ao invés de você parar e deixar com que ele entre, você também, não, eu estou com muita pressa, e eu também não posso ceder a vaga para ele. Querido, é sendo cheio do Espírito Santo que eu me torno paciente. É sendo cheio do Espírito Santo que eu permito ser tratado. Todos nós precisamos de tratamento. Todos nós precisamos melhorar, mas nem todos nós aceitamos o tratamento de Deus. Quando Deus começa a pegar pesado com a gente, nós perdemos a paciência no tratamento e abandonamos. Vou seguir minha vida. Paulo falou sobre isso. A consequência da impaciência é dar tudo errado. 1 Coríntios 10 ele dá alguns conselhos para o povo não cometer os mesmos erros que aqueles irmãos tinham cometido. E ele vem falando aqui de tudo que eles fizeram, das consequências que sofreram, e Paulo usou esse texto de Números. 1 Coríntios 10, verso 9 e 10, ele diz assim: não devemos pôr à prova, presta atenção aqui, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Presta atenção aqui. Paulo está dizendo, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Como assim, pastor? Isso aqui é sério demais. Tem gente que vive testando a paciência de Deus, todo santo dia. Tem gente que vive a vida inteira tentando a Deus. O que é que Jesus ensinou lá no deserto? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem gente dentro da igreja que ele vive tentando a Deus. Ele vive, querido, colocando a paciência de Deus em prova.
E Paulo está dizendo isso para nós. Não cometam esse erro de pensar que Deus existe para nos servir. Somos nós quem devemos servir ao propósito de Deus. Olha, não pense vocês que Deus está aqui para fazer todas as minhas ordens. Que você pode chegar e dar ordem para Deus e, eu determino em nome, ainda uso o nome de Jesus. Quem somos nós, querido? Sou eu e é você quem existe para servi-lo. Foi Deus quem me criou. É a criatura que serve ao Criador. Não o Criador serve a criatura. Deus não existe para aceitar minhas ordens. Não. Agora, se você é uma pessoa impaciente, meu irmão, está na hora de mudar. Porque quem não tem paciência de esperar Deus fazer do jeito dele, eu gosto de dizer que você vai ter que ter paciência de esperar Deus consertar, porém também é do jeito dele. Tem gente que não quer esperar Deus fazer, tem gente que não aguarda Deus fazer da maneira dele, e aí ele vai e faz. Depois ele volta pedindo a Deus para consertar aquele monte de erro. Deus até às vezes ajuda a consertar, mas da maneira dele dói. Mas dói. Deus pode até consertar determinadas coisas se eu me arrepender, porém esperar Ele fazer dói muito menos do que esperar Ele consertar. É muito melhor você deixar Deus fazer do jeito dele, para evitar sofrimento, do que esperar Deus ter que consertar os erros que você fez. Agora eu afirmo, ou você espera sem sofrer, ou você vai ter que aprender a sofrer, esperando. De um jeito ou de outro, você que escolhe. Deus nos permite, querido, passar por problemas, para você aprender a agir com mais cautela. Nós falamos tanto aqui nos últimos domingos sobre maturidade espiritual, e tem gente que continua agindo como uma criança, toma decisões como menino, fala como menino, pensa como menino, continua bebendo leitinho, ele não muda as atitudes, ele está vendo que não vai dar certo, mas ele quer insistir. Querido, Deus não quer que ninguém sofra. Somos nós quem procuramos sofrer por conta própria. Toda vez que você entra em alguma coisa que não tem certeza se é de Deus, é você que está buscando sofrer. Querido, Deus sempre tem promessa de restauração para o seu povo. Deus sempre tem promessa de misericórdia, Deus sempre perdoa, mas o fato de Ele me perdoar, isso não quer dizer que Ele vai me poupar também de consequências para me ensinar. Isaías 30, no verso 20, a Bíblia diz assim: o Senhor lhes dará pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre, e vocês encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem por ele. Presta atenção. Deus está aqui chamando o seu povo e mostrando para nós que quem se afasta dele somos nós. Deus nunca se afastou de você. Às vezes a gente pensa isso, né? Às vezes você vai orar e parece que Deus está tão longe, parece que Deus não está ouvindo sua voz, parece que tem um céu de bronze sobre a sua cabeça, mas isso é mentira. Deus está do seu lado todas as vezes que você o buscar. Só que o problema é nosso, somos nós quem nos afastamos, e o texto está mostrando: Deus pode permitir o pão de dores, a água do sofrimento. Ele vai estar aqui, eu posso encontrá-lo quando eu quiser,
Ele sempre vai falar comigo, diz o texto: olha, o caminho é aqui, não vai para lá. Mas a minha impaciência, a minha vida vazia do Espírito Santo me leva a escolher caminhos de morte. Toma cuidado com isso, querido. Deus sempre tenta, de todas as maneiras, evitar sofrimento para nós. Mas é a nossa impaciência que nos destrói. Pastor, eu estou comendo pão de dores. O segredo está aqui, volte-se para Ele. Toda vez que você se voltar, você vai encontrar. Seja paciente. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ore, peça perdão. Permita o Espírito Santo te guiar. Porque quem é guiado por Ele jamais vai tomar uma decisão fora do propósito de Deus. Querido, não existe uma pessoa paciente que não seja cheia do Espírito Santo. Não tem como. Ninguém por si mesmo é paciente, mas quando eu sou cheio dele, ele me torna. Então nós precisamos aprender com o Espírito a ser paciente uns com os outros. Porque às vezes nós somos pacientes com os nossos erros, não com os erros do próximo. Nós somos ótimos para ter paciência conosco, com as nossas vontades, mas não temos um pingo de paciência quando é com o outro. Ou às vezes você também não consegue ser paciente nem com você mesmo. E quantas vezes você já sofreu na vida por não respeitar os seus próprios limites? Você queria trabalhar para ganhar dinheiro até o negócio complicar. Se cobra mais do que deveria se cobrar, porque tem gente assim também. Presta atenção, querido. Os nossos maiores problemas vêm na nossa vida por causa da nossa impaciência. A gente faz tudo errado, aí depois a gente arrepende, a gente toma decisões erradas, depois a gente arrepende. Só que infelizmente a consequência vai vir. Essa semana foi uma semana cheia de desafios. Como eu falei no momento aqui, nós estávamos buscando uma solução para a construção da igreja. E eu disse aqui domingo passado, eu vou fazer o que eu puder. E se mesmo assim não sair como eu esperava, eu vou descansar meu coração em Deus. Eu não gosto de usar a expressão, tal coisa deu errado. Eu não gosto disso. Porque aos meus olhos deu errado, mas aos olhos de Deus foi da maneira certa. Então, querido, se a sua vida está debaixo da graça de Deus, escuta isso. Nada na sua vida dá errado, dá certo da maneira de Deus. Nada na sua vida, o que a Bíblia diz? Tudo coopera para o seu bem. Pastor, deu errado, é para o seu bem. Deus está preparando algo melhor lá na frente. Seja paciente. Então, eu digo, não foi como eu esperava, mas Deus está no controle de tudo. Eu estava orando de madrugada, de segunda para terça-feira, umas 3 horas da manhã em casa. E aí na terça-feira nós viemos aqui, reunir, decidir tudo como é que ia ser. Quando terminou a conversa, eu liguei o meu telefone, tinha uma mensagem da minha mãe. E ela disse para mim assim: olha, eu estava orando por você essa madrugada, e Deus tocou no meu coração de te dar uma palavra. Salmo 37, versículo 34 até o 40. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Olha o que a Bíblia diz. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra.
e tu o verás quando os ímpios foram desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é mais. Procurei, mas não se pode encontrar. Nota, o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão um a um destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. A minha mãe não sabia de nada. E logo quando terminou a nossa reunião ali, eu recebi essa palavra e Deus falou ao meu coração: espera, seja paciente. Eu podia muito bem sair e tentar resolver na força do braço, buscar recursos. Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, querido, quantas coisas nós perdemos de Deus por insistir em uma coisa que Deus já te mandou esperar. Não é o tempo dele. Talvez você deveria ter esperado, mas o seu desejo tão descontrolado te fez perder aquilo. Fez você desperdiçar. Eu sei, querido, que é difícil esperar uma ação de Deus quando você queria algo imediato. Só que o Senhor, Ele promete para nós que se nós seguirmos a vontade dEle, os planos dEle, Ele nos honrará. 1 Pedro capítulo 5, verso 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Sabe, querido, a paciência é uma das virtudes mais importantes. Porque às vezes eu converso com as pessoas e eu falo para elas: olha, Deus não se desespera com os meus desesperos, não. Ou você acha que Deus vai se apressar com a sua pressa? Você acha que Deus vai olhar para você e vai falar assim: não, meu filho está querendo tanto aquilo, deixa eu dar aquilo para ele? Deus não fica apressado com a nossa impaciência. Deus continua do mesmo jeito. Deus vai fazer da mesma forma que Ele tinha traçado, planejado. Nada vai fugir dos planos dEle para a sua vida. É você e eu quem temos que aprender a esperar. Agora, a sua paciência, eu falo que ela determina o seu futuro. Como assim, pastor? Tiago 5,11, a Bíblia diz: e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. A Bíblia mostra que o final da vida de Jó foi abençoado. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a ter paciência de esperar. Quem tem paciência prova da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus. Hebreus 6,15. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido a ele. Sabe, querido, quem entra pelo caminho da paciência, a Bíblia mostra claramente aqui nesse texto de Hebreus. Quem entra e anda pelo caminho da paciência, recebe o cumprimento de todas as promessas. Deus nos deixou os exemplos bíblicos para serem seguidos. No mesmo capítulo de Hebreus, verso 12, a Bíblia diz assim, na versão NBV: então, sabendo que está aguardado para vocês lá adiante, vocês não se cansarão de ser cristãos, nem se tornarão espiritualmente insensíveis, indiferentes,
mas estarão ansiosos para seguir o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua perseverança. Presta atenção uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que você lê a Bíblia? Talvez você diga assim, pastor, para poder aprender sobre Deus. Claro, com certeza. Mas a Bíblia também, ela fala da história de pessoas. Por quê, pastor? Para que eu seja inspirado pelo comportamento dessas pessoas e em momentos de dificuldades eu me comporte igual a elas. É para isso. A história de todos os homens da Bíblia são para me inspirar, para que a gente faça igual. E aí, quando você estiver diante de um desafio na sua vida, aprenda a se comportar como tal pessoa. Deus havia prometido um filho para Abraão, mas eles já eram velhos, mas eles esperaram, e eles receberam a promessa. Verso 13 e 14, a Bíblia diz, por exemplo, a promessa de Deus a Abraão. Deus jurou pelo seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior por quem jurar, que ele abençoaria Abraão constantemente, que lhe daria um filho e o faria pai de uma grande nação. Escuta uma coisa, querido, a Bíblia diz assim, Abraão esperou com paciência até que finalmente Deus lhe deu o filho Isaque, como tinha tal prometido a ele. Abraão esperou a promessa com paciência. E eu quero afirmar para você nessa noite, que esperar é você agir pela fé. É você crer que a promessa vai se cumprir. E aí eu vou te dar um ótimo exemplo para isso. Um dia eu precisei vender um violão que eu tinha para pagar alguns exames de tratamento, quando a pastora fazia tratamento de fibromialgia, artrite reumatoide. E o rapaz que me comprou o violão, era um violão mais caro, ele me passou um violão mais barato e me passou um cheque. Presta atenção nisso. E aí eu te pergunto nessa noite, quando você recebe um cheque de pagamento por alguma coisa que você vendeu, significa que aquela pessoa te pagou? Sim ou não? Na verdade, o cheque que você recebeu, ele é uma promessa de pagamento, mas ele não é em si o pagamento. Presta atenção nisso aqui para você entender. Para o cheque, para transformar o cheque em realidade, eu falo que você vai precisar de duas coisas. Em primeiro lugar, fé. Em segundo lugar, paciência. Fé, querido, não é pensamento positivo. Aquilo que você fala, vai dar certo, o cheque vai ter fundo, em nome de Jesus. Não. Fé, querido, é certeza. Você vai precisar ter fé, porque, querido, você não sabe se o cheque tem fundo. Eu me lembro que eu cheguei em casa, e aí eu contei para minha esposa, olha, o fulano comprou o violão, ele me deu um violão mais barato, porque fica mais fácil para eu vender, e ele me deu um cheque. Primeira coisa que ela me perguntou, será que vai ter fundo? E aí eu lembro que eu olhei para ela e falei para ela assim, eu estou muito tranquilo, porque ele me passou um cheque de uma outra pessoa. Ela falou, mas você está tranquilo por isso? É muito pior. Eu falei, não, eu conheço quem assinou a folha de cheque, eu sei quem assinou. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque agora, querido, eu não preciso mais ter pensamento positivo, vai dar certo, fazer oração, jejuar, dobrar o joelho em cima do cheque.
Não precisa fazer nada disso, vai dar. Não, eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é fé. Porém, embaixo do cheque estava escrito assim: bom para daqui 3 meses. Eu acho que você já passou por isso. Você acha que você vai poder ir lá no banco sacar o dinheiro, não é verdade? Para poder gastar, pagar suas contas, porém você ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. Aí você olha para o cheque, beija o cheque, chora. Oh meu Deus, tem misericórdia. E aí agora você vai precisar da segunda coisa. O que é, pastor? Paciência. Para esperar o dia do cheque ser compensado. Só que se você for impaciente, como muita gente é, você pode ir lá no banco, depositar, e o que vai acontecer? O cheque vai voltar, porque não tem fundo. Ainda não é o tempo das coisas. Ou talvez você vai lá no banco, deposita, a moça do caixa até te paga o cheque, porque tem dinheiro na conta, só que o dono da conta vai ficar bravo demais com você. E ele nunca mais faz negócio com você, porque você não cumpriu o prazo determinado. Ou tem a terceira opção. Você pega aquela promessa de pagamento, vai lá no agiota para poder trocar, e você recebe muito menos do que aquilo que está escrito. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Presta atenção numa coisa. Para cumprimento de promessa, você vai precisar de fé e paciência. Depois que eu saí da casa desse rapaz, eu só tinha o cheque na minha mão, como garantia, e eu tinha que ter essas duas coisas, fé e paciência. Porque eu sabia que o cheque ia ter fundo, mas ele ia ter fundo no tempo certo, no dia certo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Escuta uma coisa. Deus tem promessas para você. Deus te fez promessas. Só que para o cumprimento dessas promessas, você vai precisar de duas coisas: fé e paciência. Você vai ter que aprender a esperar. Ah, pastor, mas está demorando demais. Foi só uma promessa que Deus me deu. Foi só uma palavra. Mas você sabe quem assinou o cheque. Ela vai cumprir. Se Deus te deu uma palavra, descanse na palavra que Deus te deu. Ainda que seja só uma promessa, aprenda a ter fé e aprenda a esperar o tempo do cumprimento dela. Fé e paciência. Porque assim como um bom cliente, ele não te dá um cheque que ele não possa cumprir, que ele não possa suprir, que ele não possa cobrir, Deus também não te dá uma promessa que ele não possa cumprir. Não. Quando eu me converti, eu recebi uma palavra de que eu viveria coisas que eu estou vivendo hoje, coisas que eu ainda vou viver, junto com a minha esposa. E quando eles me entregaram aquela palavra, foi como um cheque. Eu tive que ter fé, eu tive que ter paciência. E continuo tendo até hoje. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Não troque a promessa de Deus por algo menor, por falta de paciência. Não vá aí nos agiotas da vida para poder trocar o cheque, porque você nunca vai sair de lá com a mesma quantia que você merece. Deixa eu te contar uma coisa, presta atenção, você que está solteiro. Posso te dar um conselho aqui essa noite? Toma muito cuidado com a carência. Escuta isso, você nunca mais vai esquecer isso. Tome cuidado com a tal da carência, porque a carência faz você aceitar muito menos daquilo que você merece. Tem gente que está carente e aí ele pula em qualquer que aparece na frente dele, só para poder suprir
a necessidade, o vazio. Sabe o que você está fazendo? Você está indo no agiota trocando um cheque de uma promessa linda de um casamento que Deus te deu. Deus diz para você, minha filha, aguarde, eu vou te dar um marido segundo o meu coração, um homem que vai te valorizar, um homem que vai te amar. Ei, meu filho, eu vou te dar uma moça temente ao Senhor, que não vai tentar te levar para a cama antes da hora. E aí sabe o que você faz? Você, por causa da carência, você se apega em qualquer um que aparece. É a mesma coisa de você ir no agiota trocar o cheque da promessa do seu casamento. Você vai receber muito menos do que o valor que Deus tinha te prometido. Deu para entender? Toma cuidado. Eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: a maioria das promessas não se cumprem na nossa vida. Não é porque nós não temos promessa, é porque a gente não sabe esperar. Esse é que é o problema. Se você for analisar à luz da Bíblia, a maioria das promessas, elas aconteceram depois de 16 anos de prazo. Sabia disso? José recebeu a promessa, 16 anos depois ela cumpriu. Davi recebeu aos 14 anos, aos 30 anos ela se cumpriu. Deixa eu te contar uma coisa, querido, você pode perder a promessa inteira só pelo fato de tentar adiantar o tempo de Deus na sua vida. E aí eu concluo te dizendo o seguinte, mais uma vez eu volto no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Eu me lembro que eu disse aqui alguns meses atrás que existe uma diferença de esperar e de esperar com paciência. Por quê, pastor? Porque quem só espera, normalmente espera murmurando, espera reclamando, espera porque é obrigado a esperar, ele não tem nada para fazer, então ele tem que esperar, mas ele reclama. Agora quem espera com paciência, espera com palavras de gratidão nos seus lábios a Deus, porque ele sabe que se Deus ainda não deu, é porque Deus está preparando coisas melhores. Se Deus ainda não nos deu o aval de construção ali à frente, é porque Ele está sonhando lá na frente com coisas muito maiores. Se Deus ainda não te deu aquela casa, aquele carro, aquele trabalho, aquele marido, aquela esposa, o filho, é porque Ele está preparando algo melhor. Esperei com paciência. Pastor, eu sou paciente até demais. Significa que eu sou cheio do Espírito Santo? Nem sempre. Porque tem gente também que é tão paciente que não tomou atitude na vida, né? Tem coisa que já não é impaciência, é falta de postura mesmo. E se eu e você formos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dará domínio próprio, equilíbrio, para todas as decisões que você e eu formos tomar. Eu quero terminar te dizendo isso nessa noite. Toma muito cuidado com os agiotas da vida. Toma muito cuidado em querer trocar as promessas que Deus te deu por um prato de lentilha. Toma muito cuidado, porque Deus disse que faria tanta coisa na sua vida, e talvez você já pegou tudo isso, e foi na primeira esquina que você podia trocar aquele cheque, aquela promessa de pagamento, só porque você queria na hora o cumprimento daquilo. Toma cuidado. Toda promessa tem um tempo de Deus para se cumprir. Toda promessa de Deus tem a hora, tem o dia, tem a data marcada para te alcançar. Então aprenda a esperar no Senhor. Fica de pé no seu lugar.